Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, em nome do arquivo, e também em nome do arquivo, convidá-los, né, para um debate mais interessante que nós teremos hoje a respeito de uma questão não tão moderna, uma questão bastante antiga, mas que está extremamente aí sendo veiculada nas páginas de jornais, né, nos questionamentos, que é a questão indígena no Brasil. Não é? Nós contaremos hoje com a presença do professor, do historiador Carlos José Ferreira dos Santos, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC de Ilhéus, da Bahia, e que trabalha o tema Luta Indígena no Brasil, a causa Tupinambá, em Olivença, Ilhéus, e conceitos para combater os preconceitos. Então, professor Carlos. E também o historiador Maurício Pinheiro, mestre pela Unesp de Assis, que fará uma participação na palestra e que trabalha também junto aos povos indígenas, inclusive em situação urbana. Né? Maurício, obrigada. Só completando um pouquinho, segundo o Carlos José, né, o Cazé, uma provocação inicial que, desde a chegada dos europeus nessas terras, chamadas por muitos como Brasil, ocorreram conflitos causados pelos que desejavam e desejam as terras dos povos indígenas. Ao mesmo tempo, aconteceram e acontecem formas variadas de resistência desses povos. Então, eu acho que essa abordagem que eles farão e a apresentação nos serve também de estímulo para repensar essa questão indígena, que é bastante atual, e da qual a gente não pode deixar passar, né? Principalmente em momentos em que a gente tem um sério ataque, uma séria vulnerabilidade com relação aos direitos, empreitada dentro do Brasil por vários setores da população, inclusive no campo dessa regularização das terras indígenas, que muitos querem fazer fugir, né, das mãos do Estado, e impetrar certas medidas que tornam cada vez mais problemáticas essa questão da demarcação das terras indígenas, como a PEC 215. Então, eu vou passar a palavra para que eles possam fazer essa abordagem e nos apresentar um pouco desse trabalho e conhecer outros indígenas um pouco mais distantes de nós aqui. Muito obrigada. Alô, Catupituna. Catupituna, na língua tupi, dos tupinambás de Olivença, quer dizer boa noite. Então, Catupituna, boa noite para vocês, Catupituna. Catu quer dizer bom, pituna quer dizer anoitecer. Catuara, ara quer dizer dia, e catu, bom, bom dia. Caruene quer dizer entardecer, e catu quer dizer bom. Então, na língua tupi, quase não existe artigo, e a gente vai juntando as palavras. Mas, antes de começar a me apresentar, eu vou fazer uma coisa que nós, os índios, pelo menos de Olivença, onde nós moramos, fazemos sempre, que é o ritual. Toda vez que a gente faz um evento muito grande, ou participa de um evento muito grande, a gente pede proteção para Jaci, Jaci é lua, e para Tupã, Tupã é a natureza. Na tradição indígena, não existe Deus, diabo, o paraíso não está no céu, ele está aqui na terra. Então, isso que eu vou cantar em tupi, eu estou chamando para Jaci, que é a nossa mãe, e para Tupã, que é a natureza como um todo, para vir ramear com a gente e participar com a gente. A gente não sai daqui para o céu. Eles que vêm até aqui, tá certo? Então, vou cantar o em tupi aqui. Jaci, Ayande, Jaci, Mapé, Moambi, Andetaba, Tupã, Otim, Isapé, Andetaba, Ixeaçó, Esse Jaci, Oi, Petibó, Ixeaçó, Xeobi, Tupã, em Andetababi. Rama, Maé, Tabaama, Supiatã, Tupã. Rama, Maé, Tabaama,
Amapauí, Betã, Rama, Etabaama, Tabatupinamba, Amama, Etabaama, Amapauí, Betã, Amama, Etabaama, Taubatupinamba, sou índio guerreiro e venho pra matar caça. Eu sou índio guerreiro e venho pra matar caça. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as araras voar. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Eu não posso destruir as coisas da nossa natureza. Auê, obrigado. Fica aqui em pé. Então, isso que a gente faz é o ritual. A luta indígena é diferente de algumas lutas por aí, porque ela é ritualística. Quando a gente fala de cultura indígena, a gente fala da natureza, e é onde estão nossos encantados. A gente fala de encantado, não é santo, não é Deus, é encantamento da natureza. Aonde aquele não índio vê um monte de mato, a gente vê os ancestrais. Muita gente pergunta, para que índio quer tanta terra? Já respondo logo de cara. A terra não é uma mercadoria. A terra é uma relação de sentimento com os nossos ancestrais. É por isso que pouca gente entende a questão indígena. E essa canção eu fiz em homenagem a vocês e ao povo todo, tá certo? Quando eu falo de Jaci, estou falando de lua. E hoje vamos desenvolver esse tema aqui com o meu amigo, companheiro Maurício, tá certo? Pode seguir, pedir a ajuda do nosso amigo, falar várias vezes, pode seguir aqui, tá certo? Para a gente ir em diante. Então, a temática, pode ir na outro slide. Meu nome é Cazé, meu nome oficial, civil, é Carlos José Ferreira dos Santos. Não existe uma família Ferreira dos Santos. Eu não dou nenhum valor para esse sobrenome Ferreira dos Santos. Quando nasci, tinha que dar um sobrenome. Deram o sobrenome Ferreira dos Santos. O meu nome indígena é Cazé. Cazé porque eu moro na Bahia, né? Eu já ouviu falar que baiano não gosta de trabalhar. Você já ouviu falar que índio não gosta de trabalhar. Índio baiano, então, não gosta de trabalhar duas vezes. E eu não gosto mesmo, eu vou dizer logo de cara. Na Bahia, há muita corruptela de nome. Então, Carlos José virou Cazé. Não é um nome indígena, é um nome civil brincando com a linguagem baiana. O nome indígena é Angatu. Anga é alma, tu é boa. Conforme eu disse na língua tupi, não existe muitos artigos e muito verbo. Você vai somando as palavras e vira uma frase inteira. Piracicaba, cima, pira. Quase toda vez que você encontrar a palavra pira, é peixe. Piranha, anha, pira, ranha, piranha. Piracicaba, ciba. Piracema, sema, peixe, pira, acima, onde vem a palavra Piracicaba. Butantã, tantã, duro, but, terra. Ibira é uma árvore, poeira, é podre. Essas são possíveis versões da língua tupi. É quase impossível falar o tupi clássico, ou tupi antigo, até porque a língua tupi era de oralidade, de tradição oral, de circulação. Se eu brincar com uma brincadeira de telefone sem fio, se eu contar uma história aqui no ouvido dessa primeira pessoa, quando a história voltar, ela volta diferente para mim. Se for escrita, ela volta a mesma palavra. A língua tupi, que era falada no século XVI, não é essa que muitos estão tentando ensinar por aí. É uma aproximação. O José de Anchieta, o jesuíta, ele teve que fazer um dicionário geral para se comunicar com os índios. E aí ele fez uma série de palavras que não existem na língua tupi. Por exemplo, mandioca. Mandioca. Na língua tupi, você não fala o D, o B, o V, o W. É manioca. Você fala muito com o nariz. É som nasal. Se você pegar um Yanomami falando, você fala com o nariz, você não fala com a língua, com a boca. É manioca. Mani é uma menininha branquinha, filha de um índio, que queria um guerreiro. E aí ele tem uma filha menina, branquinha, e ele não conversa com a Mani. Então a Mani, triste, pede para a mãe enterrá-la no solo da oca. Oca, casa, oca. Aí a Mani é enterrada no solo da oca. Dessa Mani nasce uma raiz branquinha como a Mani. E dela se chama Manioca. A menina enterrada na oca.
Então, que você, quando você fala mandioca, tenha certeza que isso é da língua tupi e é de uma tradição nossa. Aliás, o hábito com mandioca é um hábito bastante indígena da nossa tradição. É igual uma bebida que você toma sempre, quase sempre, muitos tomam, muitos não tomam, catuaba. Já ouviu falar, né? Aba, aba, aba. Não é nem aba, nem ava. Ava, ava, ava. Quer dizer gente. Catu quer dizer bom, gente boa, índio bom, índio guerreiro. Quando você toma catuaba é para ficar igual a gente, forte. Né? Por isso que catuaba é isso. Ipioca. Eu estou falando de cachaça, né? Ipi. Geralmente o I, Y, que foi grafado assim, é a água. Oca, ipioca. Água caseira, tá certo? Tudo isso para me apresentar. Então, eu sou Casé Angatu, vivo com o povo tupinambá de Olivença. Eu sou chucuru, meu povo também é tupi, tá certo? Sou chucuru, mas vivo entre os tupinambás. Eu me formei em História pela Unesp, de Franca. Depois eu vou contar um pouquinho essa história. Eu sou historiador de formação. Fiz mestrado na PUC, gerou um livro chamado Nem Tudo Era Italiano, que eu implicava com a história de São Paulo, que São Paulo tudo é italiano. 550, uma jaqueta de etiqueta no mapa. Meu. E aí eu ficava pensando, rapaz, em São Miguel Paulista existe uma capela de 1560. Guarulhos é um aldeamento indígena, são 12 aldeamentos indígenas. São Paulo é uma cidade enorme. Será que tudo era italiano? Eu escrevi um mestrado falando que nem tudo é italiano. Nada contra os italianos, porque eu percebi pelo nome das ruas aqui que tem muitos descendentes de italiano. Mas nem tudo é italiano. Existia uma parte da história de São Paulo que estava apagada. Qual que é? A história dos afrodescendentes, dos negros, dos índios, do caipira. Ouvindo falar de Antônio Cândido, né? Caipira. Pir. Pir é tupi. PA. Pir. Cá é mato. Caatinga. Caatinga. Mato branco. Raso. Branco. Capi. PA. Mato. Tupi. Então, meus amigos caipiras, a palavra caipira, assim como catira. Catira. Quando a gente faz a oca lá na nossa aldeia, a gente pega o barro e amassa, igual a catira. E amassa e a gente fica brincando. E aí joga e faz a oca. Capira, caatinga. Olha só, caipora. Que os portugueses, na ignorância dele, pensaram que era um demônio. Caipora não é um demônio, até porque na cultura indígena não existe demônio. Caipora protege a gente da mata. Mas se você não levar tabaco e cachaça, ela pode te passar. E mesmo você levando tabaco e cachaça, é bem provável que ela lhe passe a perna. Ela seria mais ou menos o Exu do candomblé. Ele não é um demônio. Ele abre e fecha as ruas. A ignorância do português fez com que a caipora, o caipira, a catira, que é de tradição tupi, ficasse em segundo plano. Então, veja só. Aí, preocupado com isso, fez o mestrado sobre São Paulo, que é uma cidade bastante caipira. Vocês já ouviram falar de Elomar Figueira, um grande músico, que é baiano? Ele fala com toda a razão. Talvez o estado que mais se fale próximo do tupi é o estado de São Paulo. Pelo nome das cidades, pelos nomes das ruas da capital ou das cidades do interior e pela forma. O voz-mercê. Lá na Bahia se fala tu, não se fala você. Você é uma corruptela do voz-mercê, que o índio não sabe falar voz-mercê e vê que era você. Então, muito da língua paulista, do estado, vem do tupi e pouca gente sabe disso. Então, fiz o mestrado, nem tudo é italiano. Nada contra os italianos. E aí eu fui fazer o doutorado. Eu sou doutor. Não pareço, mas eu sou. Eu fiz o doutorado em arquitetura e urbanismo pela FAUSP. Eu sei que tem aluno de arquitetura aqui, né? Tem aluno de arquitetura? Tem, né? Pois bem, eu sou doutor em arquitetura e urbanismo, mas não sou arquiteto. Não sei fazer oca. Não sei fazer casa. Meu doutorado foi sobre a cidade de Guarulhos, onde encontrei Maurício, que Guarulhos é um aldeamento indígena. São Paulo é a segunda maior cidade indígena do Brasil. É a segunda maior cidade. Tem Pancararé, Pancararu, tem Pataxó, Tupinambá. O Maurício, se der tempo, né, Maurício? Ele vai falar um pouco sobre isso daí também. Mas se não der tempo para o Maurício falar, eu já indico para o arquivo aqui, chamar o Maurício, porque ele tem uma bela pesquisa sobre os índios em situação de cidade. São Paulo é a maior cidade nordestina. Salvador tem 3 milhões de habitantes. Eu tenho certeza que São Paulo tem mais de 3 milhões de nordestinos. Tenho certeza. Se ele não é filho de nordestino. É que em São Paulo chama todo nordestino de baiano. Pois bem, tudo isso para explicar quem eu sou.
Eu nem comecei a palestra ainda, hein? Então é um pouco complicado. E para complicar, mais complicado, eu nasci na capital. Sou paulistano. Sou paulistano do bairro da Penha de França. Eu nasci numa comunidade de 80 chucuru, década de 30, Palmeira dos Índios, Alagoas. Graciliano Ramos era prefeito. Foi preso na ditadura varguista e houve uma forte repressão, em particular sobre os índios. E aí minha família teve que migrar à força. Teve 2 irmãos. Meu pai, que teve a orelha cortada e morto, né, segundo ele falava. E foi conhecer a minha mãe, que é uma filha de Guarani, olha que interessante, com um português, sabe aonde? Em Araçatuba. Em Araçatuba. Aí ele casou, olha só, o pai da minha mãe, português, casado com uma índia Guarani. Quando soube que a minha mãe ia casar com meu pai, expulsou minha mãe de casa. Como que pode casar com índio? Casar com índio pode, não é isso? E aí eu fui morar na Penha, nasci na Penha, num bairro com 80 chucurus. Nunca perdi muito sotaque, né? Só vou contar essa história para vocês começarem a perceber, quebrar um pouco dos preconceitos, até porque esse é o tema aqui. Eu fui estudar, nasci em São Paulo, e quando minha mãe mandava para a escola, cortava meu cabelo tigelinha. Já me chamavam de baianinho. Me chamavam de índiozinho. Nada contra, que eu gosto de ser baiano e gosto de ser índio. E aí a professora me colocou na sala especial. Sabe por quê? Ela achava que eu era retardado. Eu tinha quase certeza, mas ela achava. E aí ela colocava um pregador no nariz por causa do som nasal. O Maurício não sabia muito disso, isso aqui não contava muito. Mas ela colocava um pregador aqui no nariz por causa do som nasal. Eu fiquei 2 anos e meio na sala especial. Era bom, era gostoso, que eu não estudava, não fazia nada. E quando ela me tirou da sala especial foi uma desgraça, porque eu voltei a ser normal. Eu queria ser o especial, tá certo? Pois bem, aí teve essa chance de estudar. Fui estudar e fiz o mestrado e doutorado, tá certo? E aí fui fazer o concurso na UESC, lá em Ilhéus, na Bahia. Tem um movimento novo. Aliás, um parênteses aí, quem está fazendo mestrado ou doutorado. O meu pós-doutorado, vou fazer agora, começa no meio do ano aí, né? Vai ser lá na FEFELESH. O tema do pós-doutorado é a migração nordestina, é migração indígena. Tem um monte de nordestino que é filho de índio, né? Que é filho de índio, que passam por um processo como o meu, de proibição, de inibição. Né? É ruim quando você é criança, ser chamado de baianinho ou de índiozinho, até porque quando se fala isso, fala no sentido pejorativo. Agora, quando você pega esse pejorativo e transforma como identidade, você começa a ter orgulho disso. E é um processo novo que nós estamos vivenciando nesse Brasil que pouca gente está conhecendo, e é isso que eu vim falar aqui, tá certo? Então, pois bem, esse aí, eu me deram a chance de ser doutor, fui fazer o concurso em Ilhéus, cheguei lá, universidade pública, né? Estadual de Santa Cruz, fiquei uma semana concursando, eu fiquei no hotel, uma mulher só falava em castelhano comigo. Eu não entendia por quê. Aí, no final, perguntei, por que você fala em castelhano comigo? Ela falou, tu não é índio? Falei, sou. Tu não é doutor? Falei, acho que sou. Então, você deve ser argentino, peruano, paraguaio, uruguaio, que é imaginável pensar que um índio pode se doutorar nesse país aqui. Mas temos índios doutores, sim, viu? Não queremos só doutores em índios, nós queremos índios doutores também, para estudar nosso contexto, tá certo? E aí eu fui para a moça e falei, onde eu posso passear aqui em Ilhéus? Falou, vá para Olivença, que tem um povo que tem a sua cara. Pronto, fui para Olivença e lá eu estou. Lá a identidade indígena se dá pelo fator positivo e pelo fator negativo. Ser índio, onde eu moro, não é fácil. A primeira imagem que você viu no começo é de um índio morto, o ano passado. Ele foi decapitado. Só o ano passado, onde eu moro, morreram 14 índios, de forma violenta. Nós estamos vivendo num país, num contexto de morte. Que ser índio, pitoresco, a coisa bonita lá do Xingu, nos festivais, como vai ter em Bertioga, nessas coisas bonitas, é muito fácil. Agora, quando você está num território de disputa, não é nada fácil, e é disso que a gente vai falar. E aí, essa primeira imagem provocativa. Olha só, essa imagem interessante e me interessa. Não precisa apagar, não, pode deixar acesa, para não dar som também mesmo em mim. Essa imagem, esse aqui é um índio. Esse negão é um índio? Esse negão é um índio. Ele é um índio tupinambá. Como que pode um negão ser índio? Pode. E é por isso que esse tema dessa palestra é esse. Você tem hoje índio com cara de índio, índio que é negão e índio branco. Nossa, não é possível. Pois é, amigo e amiga, 19 de abril está chegando. Esqueça essa ideia de pintar o rostinho da criança aqui, colocar uma peninha e falar Raul, Raul, Raul. Tem gente que fala Raul comigo. Raul, nem Raul, nem
O índio brasileiro é uma diversidade étnica. Você tem afro-índio descendente. E a gente vai entender por que ele, mesmo sendo afro-descendente, ele se assume como índio, ele tem esse direito. Isso aqui é o professor Elias, professor de sociologia da Escola Indígena Tupinambá de Olivença. Indígena. E você tem índio com cara de índio. Então, esqueça somente aquela imagem do índio xinguano, pelado, ou com o cabelo tigelinha, que vem só para a gente. Você tem índios de diversas posições, de diversos jeitos. Podem seguir, por favor? Mais uma, pode ir clicando. Pode ir? Mais uma. Pode ir, vou pular essa fase. Antes tem que fazer um convite para vocês. Todo mês de setembro, pode seguir. Todo mês de setembro a gente organiza onde eu moro. Isso aqui é a oca, viu? Quem nunca viu uma oca, é muito gostoso morar. Então, a gente organiza um seminário que chama Seminário Índio Caboclo Marcelino. É um seminário que a gente organiza nas nossas aldeias, lá em Olivença. É grátis, inscrição gratuita, você não paga a refeição é por nossa conta. Não é essa comidinha fraca, não, é feijão gordo, é feijão baiano. E mais, transporte por nossa conta e hospedagem por nossa conta. E mais, não tem verba pública. Não tem verba privada. Ele é autogestionário. Tá certo? Podemos seguir? É assim que a gente faz as coisas. Pode seguir. O seminário é assim. Lá a gente não tem mesa, né? É roda de conversa. Aí no meio da roda de conversa, aqui é Cacique Alício. É um ancião de 80 anos. Aí ele começa a falar, e ele fala. A gente chamou a professora Cícero Bittencourt para um dos seminários, mas só que a gente falou para ela, a gente chama as pessoas e fala, olha, talvez você não fale, porque o seminário é para ouvir e trocar ideias, tá certo? Podemos seguir? Olha como é o nosso seminário lá. Pode ir? Pode ir clicando. Assim, ó. Isso aqui é Binho, Porã. O seminário é assim, você vai circulando, a gente vai trocando ideia. Por isso que no nosso seminário todo mundo recebe certificado de palestrante. Porque todo mundo fala, todo mundo conversa. Diálogo é sério mesmo. Todo mundo recebe, não tem certificado de ouvinte. Ouvinte. Pode ir. Olha só, é roda de conversa o tempo todo. Aí daqui a pouco, pode ir seguindo. Aí as criançadas, essa aqui é a Cacique Valdelice, que foi presa em 2011, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Daqui a pouco a criançada domina. E aí a criança fica brincando. Pode ir. Essa aqui é a criançada. Em Olivença não tem índio não, isso aqui é um japonês. Tá certo? Pode ir. A pintura corporal. A pintura que a gente usa não é só enfeite, né? A pintura é espiritual. Essa aqui é de proteção. É genipapo. Só contar essa história rapidinho. Essa genipapo, a gente pega o genipapo verde e faz a tinta, né? Aí uma vez vindo para cá, estava contando para o motorista isso. Aí lá no Porto de Ilhéus, aí a moça falou, abre a bolsa, abri. O que tem aí? Eu falei, é tinta. Aí ela pegou. Só que quando você passa a tinta, não vê. Ela demora 2 horas para ficar preta, né? Aí ela falou, deixa eu cheirar. Falei, ela meteu o nariz, ficou sujo. Aí ela limpou assim, aí perguntou para mim, ficou limpo? Falei, ficou. Daqui 2 horas ficou assim, pode seguir. A pintura, o colar, tudo isso daqui não é só enfeite, não, isso aqui é proteção. A maracá é o nosso Wi-Fi com Tupã, com Jaci. Dona Maria é assim, pode ir. Os nossos anciões, pode seguindo. Pode ir seguindo. Cacique Gildo, também foi preso em 2011. Pode ir. Pode ir. Essa aqui é a escola indígena. A nossa escola indígena, ela, aqui o pessoal de arquitetura, ela segue uma aldeia, o modelo de uma aldeia. É belíssima, é lá no meio da mata. Olha que convite que eu estou te fazendo, hein? Pode ir. É programa de índio. Pode ir. E acaba uma passeada, uma caminhada de 7 quilômetros, cantando, balançando a maracá, na beira da praia, com direito de banho de rio depois. Pode seguir? Olha aí. Podemos ir. Mas, é fácil pegar as informações. No Facebook, estou como Casangatu. A gente vai colocar lá as informações do seminário esse ano. Pode ir? Bom, começamos então com essa frase. Posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. Eu posso ser doutor, mas não vou deixar de ser índio. Eu posso não ter a cara de índio, como aquele afrodescendente não tem, mas não vai deixar de ser o índio. Muita gente tem essa cisma ainda. Como o índio usa calça? Usa. Índio usa computador? Usa. Índio se doutora? Claro que sim. Posso ser o que você é, posso usar suas ferramentas sem deixar de ser quem eu sou. Essa é uma frase extremamente importante para entender o contexto indígena. Porque senão falam assim, não, o índio que é índio tem que andar pelado no meio do mato. Tá bom.
Então, eu quero que o português, para ser português, ande com a roupa do século XVI. Então, eu quero que os chineses andem com a roupa, para ser chinês, do último imperador chinês. Então, quando exige isso do índio, que ele fique paralisado, engessado no tempo, é uma besteira danada. Você tem populações indígenas, povos indígenas, que realmente estão em situação de isolamento, que não usam a roupa, não usam quase pano. Mas você tem áreas de contato de 500 anos. Tá certo? Podemos seguir? E quando a gente fala de índio, a gente fala de terra. E aí a questão é polêmica. Então você é contra a invasão de propriedade. Ótimo, quando vai desocupar a minha terra? Nunca pode esquecer desse princípio. Isso aqui tinha donos. Donos não, porque ninguém é dono da natureza. Aqui tinha pessoas que faziam parte da natureza e que foram 515 anos e ainda sofrem um incrível massacre. Podemos seguir? Pois bem, a professora falou da PEC 215. 2015, que parece repetir, está faltando um P, 515 anos. Por que eu digo isso? Esse ano, 2015, infelizmente, começou muito mal. Estamos no dia 7 de abril, escreva. Pode escrever. Vai morrer muito índio. Vai morrer muito índio, a bala e a facão esse ano. Porque ele começou muito ruim para a gente. Há uma PEC, a PEC é um projeto de emenda constitucional 2015, que manda para o Congresso a demarcação do território indígena. O Congresso brasileiro, todo mundo sabe, se não sabe, eu vou informar, ele tem uma maioria do quê? De pessoas ligadas ao setor ruralista, que é contra o índio. E para não bastar, muita gente, antes daquela passeata lá do dia 15, né, que todo mundo saiu de verde e amarelo, até pensei que era jogo da seleção, né? Aí eu estava no aeroporto, lá do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo. Aí uma moça, um dos índios que moram comigo, ele não tem uma perna, que ele perdeu a perna com um tiro da Polícia Federal em 2011. Aí no aeroporto, uma moça cutucou minha costa e falou: vocês índios só têm prioridades. Esse país só dá prioridade para pobre. Tem gente que tem uma visão equivocada e não tem prioridade de coisa nenhuma. Tá certo? A prova disso é que a atual presidenta indicou Cátia Abreu. Ouviu falar dela? Cátia Abreu é a rainha da motosserra. Ela faz discurso de ódio, de morte em relação aos índios. Então, 2015 começou para a gente de uma forma ruim, repetindo o que é há quase 515 anos. Podemos seguir? Pode seguir? Podemos ir? Olha só. Mais uma, por favor. Partimos do princípio. A PEC 215 revela um processo que antecede, permeia e pode sucedê-la, mesmo que essa portaria seja derrotada. Essa PEC 215, que é horrível para a gente, que é horrível, que manda para o Congresso a demarcação dos nossos territórios, não vai ter mais demarcação, e pior, os territórios já demarcados vão ser revistas, ela revela o que acontece e que pode acontecer ainda. Podemos seguir? Olha lá. O Estado e o índio. São 514 anos de ditadura. Agora, em abril, 1º de abril, comemorou-se 51 anos da ditadura militar no Brasil. Comemorou-se, não, lembrou-se dos 51 da ditadura militar no Brasil. Eu quero lembrar vocês de 515 anos de ditadura. Para quem é o povo pobre, povo preto, povo índio, são 515 anos de ditadura, nunca acabou a ditadura. E eu não sou assim chutando, e agora estou falando como historiador. Eu não estou falando aqui, o índio militante falando, não estou falando como historiador. É só ver o que acontece no país de hoje. Podemos seguir? Olha lá. Geralmente, o índio é tratado assim ou assim. Assimilação. Olha lá, vamos assimilá-lo. Vamos lembrar dos jesuítas. Os jesuítas fez os aldeamentos indígenas para catequizar os índios. Né? Então, assimilar, civilizar, torná-lo civilizado, ensinar uma língua. Isso eu chamo de etnocídio. Suicídio, automorte. Etnocídio é a morte étnica. Quando você impõe a um outro povo uma religião, uma cultura, uma língua, você está matando esse povo. Então, ninguém sabe disso, ou pouca gente fala disso. O índio tem que aceitar, os povos indígenas têm que aceitar a cultura do não índio. Ora, por que será? Porque é um etnocídio. Se não aceita, criminalização e guerra justa, que é um genocídio. Quando você não aceita aquilo que é imposto a você, você é visto com maus olhos, você é criminalizado. Podemos seguir? Olha aí, isso aqui é Marechal Rondon. Todo mundo elogia Rondon. Eu não gosto dele.
1910, 1911. Ele é índio também, viu? Porque a gente sabe disso. Só que ele não se assume como índio, ele é índio descendente. Olha lá, olha que foto interessante. Pegando a mão de uma indiazinha que não está com roupa. Agora você vê outros índios com roupa. Sabe o que se chama isso aqui? Etnocídio. Ah, mas Rondon não fez uma política de bom senso para o índio. Os irmãos Vilas Boas, que criou o Parque do Xingu. Ah, está civilizando, está trazendo civilização. Eu vou falar uma verdade para você, pelo menos a minha. Se eu tivesse um filho hoje, e meu filho falasse assim, pai, eu não quero estudar, eu não obrigaria ele, não. Minha mãe e meu pai não sabiam ler nem escrever. Meu parto foi caseiro, feito para minha avó, que também não sabia ler nem escrever. Eu moro com 2 pessoas que não sabem ler e escrever. Eu vivo com a maioria das pessoas que não sabem ler e escrever. E quando eu vou para a universidade, nada contra a universidade, eu fico triste. Porque eu vejo muita gente que sabe ler e escrever, que vive numa ignorância, né, com uma falta de sabedoria extrema. Então, veja, quando aparentemente parece que Rondon está levando a civilização. Isso aqui é etnocídio, isso aqui é a morte étnica. Né? Se você aceita a roupa, você está morrendo um pouquinho. Não quer dizer que você morra definitivamente. Pode seguir, por favor? Pode ir? Por que isso? Porque geralmente o índio é visto como empecilho, inimigo ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento do setor agropecuário, explorador dos recursos naturais. Geralmente o índio é visto como algo atrasado, alguém atrasado que impede o desenvolvimento. Ou senão, ele é encarado como incapaz. Pode ir, por favor? Isso gera 2 posturas. Tratar o índio como inocente, como criança. Meu Deus do céu. Um dia eu estava correndo na praia, né, lá em Olivença, né, para aí para cá. Aí chegou um paulista, com o filho dele, e falou assim, oi. Falei, oi. Eu posso falar com você? Falei, pode. O que você está fazendo? Falei, eu estou correndo. Aí ele falou para o filho dele, ele falou ainda, você não está fazendo nenhum ritual? Falei, não. Aí ele falou para o filho dele, olha, meu filho, está vendo? Até os índios sabem correr agora. Veja só, essa atitude de tratar o índio como inocente, incapaz, inválido, é horrível. Ai, que índiozinho bonitinho, queria levar para casa. Vai em Olivença, fala isso para a comunidade lá. O pessoal vai para a sua casa mesmo, não vai querer sair mais, vai retomar a sua casa. Por quê? Inocente, tem que estar com um olhar diferenciado. É uma outra cultura. E geralmente é inocente mesmo, no sentido da pureza, não da inocência absoluta, que não tem a maldade. Claro que tem. Entre os índios aqui havia guerras, com certeza. Havia disputas. Mas tratar o índio como inocente, quando você trata alguém como inocente, você quer depois tratá-lo, cuidá-lo e retomar, fazer com que ele fique parecido com você. Para com isso. Ou se não, tratar o índio como preguiçoso. Ah, meu Deus do céu. Eu volto a dizer, sou mesmo. Não gosto de trabalhar. Trabalho é um castigo, trabalho é uma maldição. Quem gosta de trabalhar para mim é louco. Se trabalho fosse bom, você não ganhava, você pagava. Né? Porque, olha só, Trivalium, 3 estacas que se amarravam um animal para trabalhar. Quando supostamente Adão brigou com Deus, que Deus falou, e Eva também pecaram, não é isso? Terás que trabalhar, sem terás frio, se terá fome, vai ter que labutar. Olha aí, os deuses da Grécia Antiga, Atlas teve que carregar o mundo nas costas. Sísifo foi obrigado a carregar uma pedra do baixo da montanha até o alto da montanha. Trabalho é um castigo, trabalho é uma maldição. Então, ele não gosta de trabalhar? Não. E, para mim, quem gosta de trabalhar é louco, merece ser internado. Ah, mas então o que faz? Faz alguma coisa que gosta. Oxi, olha só, isso que eu estou fazendo aqui é o que eu gosto. Se não fosse o que eu gosto, eu estaria aqui, não tenho nem dúvida. Eu não viria. Né? É igual que eu dou aula. Eu dou aula lá na UESC. Eu já estou dando tudo, não viu, professor? Agora que eu já me efetivei mesmo, veja só, se eu estou dando aula, numa sala de aula, ninguém está interessado, você acha que eu vou ficar sofrendo? Se eu ficar sofrendo, eu não sofro, não. Eu não vou, eu falo para os alunos, vou me embora. Não vou ficar dando aula para vocês, para quê? Para modo de quê? Para vocês ficarem sofrendo também, então não dou aula. Porque aí trabalho acaba sendo castigo. Agora, se você faz alguma coisa que você gosta e ganha dinheiro por isso, meu Deus. Por exemplo, você tem Gigi, o Maurício conhece Gigi. Ele é pescador. Ele sai, é um índio pescador, ele sai em alto mar e fica com uma jangadinha, passa a noite no alto mar. Extremamente perigoso. Fica pescando. É trabalho? Você pode chamar isso de trabalho. Ele vai lá, pega o peixe, se der ele vende, se não der ele come e distribui para a gente. Ah, mas isso não é trabalho? Não, é uma outra forma de se relacionar. Fazer a roça. Você faz a roça. Aliás, nunca diga quando a criança estiver com terra no corpo que ela está suja.
terra não suja, que suja é graxa. Terra é limpo. A coisa mais gostosa é você ficar descalço, lá no meio da mata, fazendo o roçado, olhando a lua. Né? Você olha, você sabe que se a maré está alta ou está vazando, pela lua. Aí você sai lá para buscar o peixe. Custa esforço? Custa, mas a pessoa gosta. Ela curte fazer isso. Né? Agora deve ser difícil você pegar um ônibus lotado todo dia de manhã e fazer aquilo que você não gosta. Olha a diferença. Quando fala que índio é preguiçoso, é que esquece que a relação que se tem com a natureza é diferente. Não se trabalha para produzir. Não estou dizendo todos, pois eu vou dizer, não posso generalizar nunca. Pelo menos na comunidade que eu moro lá, a maioria dos índios daquela comunidade não trabalham por uma necessidade extrema de ganhar dinheiro. Trabalham por uma relação da natureza. Por isso que é diferente, por isso que é diferenciado. Por isso que quando alguém vê o jeito de ser de um índio, chama de preguiçoso. A gente tem uma frase que fala assim, ó, lá. Deu vontade de trabalhar, relaxa que logo passa. Isso se você faz uma relação com a natureza outra, para que você vai trabalhar em excesso? Me pergunta aí. Aí você enche a sua casa, tem uma TV desse tamanho, né? Aí você vai pagar em 36 prestações. Aí você não vai querer sair mais da sua casa. Olha como você é doido, rapaz. Você vai ficar preso na casa de uma coisa que você pagou. Agora, onde que eu moro, tem aquela natureza linda. Se você for para lá, você vai ficar fascinado. Para que você vai colocar uma coisa dessa na sua casa, né? E vai ficar devendo? Aí você vai ter que trabalhar para pagar aquela coisa. Olha a relação. Se você muda a relação, você acha que esse hábito é preguiça. O que é preguiça? Ocioso. Para que índio deseja tanta terra? Conforme eu disse, terra não é mercadoria. Aonde se vê um monte de mato, tem lá raízes, tem planta, né? Tem os encantados, tem o encantamento, tem a ancestralidade. É uma outra relação com a natureza. Aonde o homem vê para poder pôr um pasto, para poder pôr uma monocultura, vê uma outra relação. Ah, mas eu quero dizer, então como que o povo brasileiro ia comer? Saibam vocês, se vocês não saibam, mas acho que tem gente de geografia que deve ter esses dados, o que alimenta o povo brasileiro é a agricultura familiar. O índio sempre viveu da agricultura familiar. É a roça, é o roçado, não é isso? E essa forma de você... Quando você trabalha... Vocês são do interior aqui, né? Você conhece roça, né? Muitos falam, a vida da roça é dura, mas é gostosa. Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, mesmo que seja um bangalô. Olha aí, olha que coisa, que atitude, essa forma de pensar o mundo, a relação do trabalho, ela em si é contra os projetos de desenvolvimento que está em moda, tá certo? Por isso que é um empecilho. Cachaceiro. Oh, meu Deus do céu. Se o cara toma cerveja, ninguém chama ele de cervejeiro. Se toma uísque, ninguém chama ele de uisqueiro. Se você toma um copo de cachaça, cachaceiro. O problema do índio é o alcoolismo. É só do índio. Né? Só toma álcool no Brasil, índio. Negro, branco, amarelo, vermelho, não toma álcool. Aí sempre falam isso. O problema do índio é o alcoolismo. É o problema do índio e do não índio. Você tem índio que bebe demais, tem índio que bebe de menos. E tem índio que bebe meio a meio. Tá certo? Aí vem essa peste para desqualificar. Bandido. A gente invade o que é dos outros, retoma o que é nosso. A gente não invasão, a gente não invade terra, a gente retoma. Lá em Olivença, tem cara que tem fazenda do tamanho, talvez, de um bairro aqui. A gente está retomando, não está invadindo. Ah, mas ele comprou. Já viu lá tem uma coisa chamada cachiche. A maioria dos índios lá não sabe ler e escrever. E aí ele vai se endividando. Aí chega o fazendeiro e fala com dois capatazes. Já ouviu falar de Jorge Amado, né? Não vou falar mal de Jorge Amado, mas a família Amado é de Estância, de Sergipe, que vai colonizar Itabuna, onde tinha um aldeamento indígena. E é muito comum ouvir a história lá, que a família Amado pegava a indiaiada para trabalhar e falava assim, comprei a sua terra. E o cara fala, mas não comprei a sua terra. Já ouviram falar do Bataclan, da Gabriela, não é isso? As jovenzinhas que iam se prostituir no Bataclan da Gabriela são indiazinhas de Olivença, onde eu morava. Onde eu morava, não, de onde eu moro. Né? Então, olha só, eles fazem essas táticas para pegar as terras. E depois, quando a gente retoma, fala que está invadido. Não é bandido, não. Bandido é outro processo, tá certo? Pode seguir, por favor. Nem querubim, nem demônio. Portanto, meu amigo, minha amiga, o índio não é querubim, nem um demônio. Ele é um sujeito, pode ser? Pode seguir? Pode ir? Aí eu ia ler um trecho aqui da carta de Caminha. Olha como Caminha descreve o chamado Certidão do Brasil. Parece-me gente de tal inocência, está falando dos índios, que se o homem os entendesse, os portugueses,
E eles, a nós, os portugueses, seriam logo cristãos. Entendeu? Querubim, inocente. São tão inocentes que podem virar cristãos. Olha aí, isso é ruim. Né? O fato de não ter a mesma cultura que a sua, não significa a cultura inferior ou superior. Pode ir? Como demônios. Assim se descreveu os Tupinambás. Canibais da terra firme, das ilhas cujas terras vão, de Cabo de Santo Agostinho, a proximidade do Maranhão, são os mais cruéis e desumanos de todos os povos americanos. Sempre essas duas atitudes. Ou de amor, idílica, ai, o índiozinho, ou se não de raiva, de ódio. Pode ir, por favor? Pode ir, mais uma. Mais uma. Aí eu quero mostrar mais uma. Chegamos à antropofagia, mais uma. Os índios eram canibais. Meu Deus. Meu Deus. Não, é meu Tupã. Meu Tupã. Meu Tupã. Canibalismo é quando você, se você é vegetariano, você come vegetal. Se você é carnívoro, você come carne. Se você é canibal, você come carne humana. Então, vamos supor que eu, o Maurício, século XVI, 2 Tupinambás, ô Maurício, estamos com fome. Vamos pegar um gordinho para comer? Isso seria canibalismo. Praticava-se antropofagia. Montaigne e Jean-Jacques Rousseau, 2 franceses, que ouviram falar do hábito da antropofagia indígena, disse que não é nada de incivilizado. Nós, da Europa, furamos os olhos das bruxas, matamos judeus, arrancamos a unha, torturamos. Na cultura indígena não tem prisão, não tem escravidão e nunca teve tortura. Nas guerras entre grupos, o perdedor ou era solto. Se ele é solto, ele se sentiria humilhado quando voltasse para a aldeia. Ou ele é morto, ou ele é pego e levado para a aldeia do vitorioso daquela guerra, e ele é tratado como um igual. Ele tem mulheres, ele gesta, porque é orgulho carregar na barriga um filho de um guerreiro de outro povo, mesmo que seja de outro povo. Olha aqui, olha, bebe, come, e no dia em que ele vai morrer, ele é avisado. E ele faz um teatro, chamada Auge da Aldeia. E aí há a antropofagia. Antropofagia não é canibalismo, porque é uma pessoa para 200. Imagine você, vamos matar o Maurício aqui para comer o Maurício agora. Não dá, não dá para todos vocês, né? Porque veja só. Então isso que falam da antropofagia, que é a tradição tupinambá, tupi, e é uma tradição interessante. Aqui tem Guarani, algum Guarani? É interessante porque até os guaranis ficam com medo disso. Uma vez, numa palestra, a gente foi lá, uma pessoa guarani, uma índia guarani, a gente com muito respeito, né, não quis dar a mão para a gente, porque fica com esse receio que havia o canibalismo. Não há canibalismo, é tradição antropofágica. E vou dizer mais, você é antropófago. Mário de Andrade, ele falou da antropofagia de 22. Né? O que é antropofagia? Aí falava antropofagia cultural, é assim como Chico Sainz no Mangue Beat, é assim como Caetano Veloso na Geleia Geral, que é pegar a cultura do outro, devorar, e pegar aquela cultura do outro e reelaborar, dando alguma coisa mais positiva. Michel de Certeau, historiador francês, fala de 1000 formas de reelaborar a dominação, e reelaborar e produzir outras coisas bonitas. Olha só, vou dar um exemplo dessa antropofagia cultural. Chaise, queijo. Burgue, carne. Chaise, burgue, quer dizer, carne, burgue com queijo. O chaise, em vários bares da esquina, vira o quê? X. Eu quero um cheeseburger sem queijo. Olha só, isso é que é antropofagia. Você pega a cultura do outro e reelabora. A antropofagia gerou a figura do Macunaíma, né, de Mário de Andrade. Né, a figura macunaímica, que aí depois Darcy Ribeiro vai dizer que é a ninguémtude, eu discordo um pouquinho disso, né, mas vou falar um pouco disso também, que esse Macunaíma, ele é o quê? É o português, é o índio e o negro. Então ele não é o ninguém. Então o brasileiro típico seria o Zé Ninguém. Isso não é negativo, porque ele não tem caráter, ele tem vários caráteres, porque ele é antropófago na sua natureza. Eu diria que ele pode ser o que ele quiser, negro, índio ou branco, né, o brasileiro típico, tá certo? A antropofagia que os índios faziam é uma antropofagia cultural e espiritual. Não sei como vocês comem carne aqui, vocês compram carne no açougue. Olha que coisa, carne do açougue é carne morta. Na tradição, você não mata o animal, você desmaia o animal e depois tira o sangue e come no coração. O sarapatel, já ouviram falar sarapatel? Sarapatel que vocês comem aqui não é não. Você pega aqui o sangue, você mata, desmaia o bicho, pega o sangue e já joga na bacia, pega o miúdo, pega a pimenta, o sal e a farinha, cebolinha, pronto, já virou sarapatel.
Eu sei que para muitos vai virar o estômago. Agora, eu quero que você olhe a carne que você compra no açougue. O frango. Alguém já viu um frango desse tamanho? Eu nunca vi. Onde eu moro não tem frango desse tamanho, com peito de frango desse tamanho. Isso é saudável. Isso é nojento, me perdoe falar isso. A salsicha que você come. Dá uma olhadinha na salsicha que você come. Aquela água vermelha. Dá uma olhada, dá uma encarada nela. Olha só, veja só. Por isso que a questão cultural, a chamada antropofagia, é a carne viva em respeito. O animal é respeitado nesse sentido, tá certo? Pode seguir. Ah, mas os índios também eram... aqui é o ritual feito, sempre que aparece aqui, é um branco, né? Ele viu o Hans Staden, foi preso pelos Tupinambás de São Vicente e não foi devorado. Vou falar uma coisa que é uma tese que eu não posso comprovar. Para mim, nenhum índio comeu um branco. Sabe por quê? Porque como você vai comer alguém que você não vê força nele? O Hans Staden chorava, por isso que ele nunca foi devorado. Né? Aliás, no laudo antropológico da demarcação Tupinambá, teve uma antropóloga argentina que foi contra, viu, professor de antropologia? A antropóloga argentina foi contra a demarcação e disse assim: se esses índios são em Tupinambá, nós estamos perdidos porque eles comiam carne humana. A nossa cacique, Valdelice, disse: ela que fique tranquila, que a gente não comia qualquer coisa. e aí tem o cacique mais velho, que é cacique Alice. Essa picardia, se você for para a Olivença, a comunidade vai satirizar a sua cara sem você perceber. Essa picardia indígena, cabocla, caipira, ela é típica da resistência indígena. O cacique Alice, que tem 80 anos, ele disse assim, ele disse pior: ô cacique Alice, vocês comiam carne humana? Ele disse assim: antes a gente matava e comia, agora a gente só come. Olha só, essa picardia é um respeito, só que isso é visto com os olhos dos... Matinta Pereira. Matinta Pereira não é um demônio. Matinta Pereira, olha aí, mulherada. Matinta Pereira é uma índia que não precisa de homem. Ela mastiga tabaco e toma cachaça. O Cauim, ou a Maniçoba, ela não depende, só em quem troca, ela protege a aldeia. Aí o cara vem, Matinta Pereira é bruxa. Ela é uma entidade. Seguimos? É claro que não é um churrasco isso daqui. É um ritual. Pode seguir, por favor. Os índios eram poligâmicos. Essa outra coisa importante. Essa outra coisa importante mesmo para falar. Eu quero, primeiro, deixa eu falar com você esquisito. Na cultura não indígena, para você casar, é um amor galinha. Eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo ela. Ela me ama. Vamos casar? Vamos. Então vamos no cartório. Tem um filme que um índio faz quando ele está em São Paulo. Eu quero mostrar o lado pitoresco seu, do ponto de vista nosso. Isso é pitoresco, amigo. Você vai no cartório para assinar um papel, né, um contrato, decretando que você ama a pessoa, e tem que ter testemunha. E divide. Isso, na visão do índio, isso é pitoresco. Isso é ridículo na nossa visão. Por quê? Aí depois o amor acaba. Mas tem um contrato. Amor contratual. E ainda tem que casar perante um monte de gente, jurar para... Na tradição indígena, você está dormindo na rede, você ama. Você não está dormindo mais na rede, você não ama. O verbo amar, que é o sentimento de amor, vem das relações amorosas. Se você não suporta mais dormir com a pessoa na rede, você não ama. Se você suporta, você ama. Mas isso é poligamia. Então, poligamia não é essa coisa do amor. É muito próximo do amor livre, mas não é esse amor bacanal, esse de ficar, catar, pegar, ficar com 5 ou 6. Nada disso. Na tradição indígena, a poligamia é um respeito. Veja só como você é pitoresco, do nosso ponto de vista. Para mim é pitoresco você assinar um contrato para falar que está casado. E depois tem que dividir os seus bens. Olha que coisa de doido, rapaz. Isso é coisa de maluco. Isso é fora da lógica indígena. Né? Por isso que quando você olha o olhar do outro, é claro que eu estou satirizando você, mas não posso satirizar, porque tem que respeitar a cultura de que também não vive nisso. Tá certo? Podemos seguir? Que eu lembrei aqui de uma coisa engraçada. O cacique Gildo tem 2 esposas, Rosa e a outra eu esqueci o nome. Aí chegou uma enfermeira da CESAI, que cuida da saúde indígena na aldeia, e falou: Rosa, tu, uma mulher indígena, professora, bonita, como você aceita o cacique Gildo ter 2 esposas? A Rosa respondeu para a enfermeira: é da sua conta? Pois é.
As relações humanas se discutem em parceria, não é isso? Por isso que a coisa, é canibal. Não é canibal. Por favor, se tiver professor aqui, quebra esse tabu. É antropofagia, é um dos atos culturais mais lindos que tem na nossa cultura. E a outra não é poligamia. A poligamia não é sacanagem. Poligamia é a forma de ser amor, de amor ser livre, tá certo? Pode seguir? Eu não estou falando para você seguir esse caminho. Porém, quem dá nome às coisas, aí vou usar Foucault, exerce um poder. Né? Por isso que, em as palavras as coisas, em microfísica do poder, uma das maiores formas de poder é denominar o outro, é denominar o ato do outro, é dar o juízo ao outro. Então, por favor, antes de julgar, não é só a cultura indígena, a cultura cigana, a cultura é obrigada a ler 11.645, a estudo da cultura afro e da cultura indígena. Como que você, professor, que não é cristão ou é protestante, vai dar o candomblé? Ah, não vou dar candomblé. Não vou falar do candomblé nem da Umbanda. Poxa. Olha aí, leia Foucault. Olha a microfísica do poder. E que você fala do candomblé, que é coisa do demônio? Oxi. Você está classificando isso, né? Podemos seguir? E como diz todo um livro muito bonito, A Conquista da América. Quando você vai denominando, Porto Seguro não se chamava Porto Seguro, Santa Cruz não se chamava Santa Cruz, né? Monte Pascoal não se chamava Monte Pascoal, tinha todos os nomes anteriores. Podemos ir, por favor? A palavra índio, ela é uma palavra complicada, ela é fruto de um erro, nunca esqueça isso. Os portugueses, como os espanhóis, queriam chegar nas Índias. Ó, linha de história aqui. Alguns achavam que cruzando a África chegaria, é o caminho de Vasco da Gama. Outros achando que andando para o ocidente, já que o mundo é redondo, um dia chegou aqui nas Índias. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho e era a América. E aí chama todos os moradores desse enorme continente de índio. Está errado? Claro que está. É fruto de um erro. A palavra é equivocada. Ah, então não posso falar índio? Pode, porque o movimento indígena ressignificou a palavra índio. E era aceita, eu vou lembrar agora de Dissertor, reelaborou e aceita a palavra índio. Mas ela é fruto de um erro. Não pode esquecer nunca disso. Olha Foucault, exercício de poder. E mais, no singular não. São índios. Podemos seguir, por favor? Olha, agora vou tentar provar a sua ignorância sobre os nossos povos. O Brasil tem 305 etnias. É IBGE. Esse país tem 305 povos. Assim como o basco tem direito de ser basco na Espanha, o galego tem direito de ser galego na Espanha, o catalão tem o direito de ser catalão, os índios brasileiros têm o direito de cada um ser o seu povo. Nós somos povos. Um índio fala, e aí índio? Fala pelo nome do povo. São 305 povos. Você tem que ter orgulho disso aqui. 305 povos. Um cacique, para mim, vale mais do que um chefe de Estado. O chefe de Estado, o Estado, ele coloca na mesma figura vários povos. Um cacique representa um povo. Por isso que ele vale mais, no sentido de que ele pode falar por aquele povo. Tá certo? Mas o Wizard, essa companhia de inglês, diz, por um país bilíngue, eles são ignorantes. Por um país bilíngue. Por um país bilíngue. São 274 línguas cadastradas. É muito mais, amigo. É muito mais. Então, Wizard, por um país bilíngue. Eu tenho vontade de entrar na TV quando eu ouço isso, porque o país não é bilíngue. Não é trilíngue. São mais de 274 línguas. Olha, isso é motivo de orgulho, não é motivo de tristeza. Quando você pega esses dados, você tem que ter um orgulho, porque esse país é o país no mundo que mais povos tem e mais línguas se fala. Ah, mas eu não sei. Claro que você fala... Se você chegar, mesmo na língua portuguesa, se você chegar lá em Olivença, eu falar assim para você, bora lá comer água e bater um baba? Entendeu o que eu falei? Bora lá bater um baba e comer água? Entenderam? Estou falando na língua portuguesa. Bater um baba é jogar bola e comer água e tomar cachaça. Bora lá jogar bola e tomar cachaça. Dentro da língua portuguesa, você tem variações linguísticas. Né? Várias variações. Podemos seguir, por favor? Olha aí, para provar mais essa ignorância. Agora poderia só... Não precisa apagar a luz, não. Isso aqui é uma pequena listinha dos povos que compõem o Brasil. Aicanã, Bororó, Dessana, olha aí, Guarani, Kaiowá, Parcategê,
Garibe Morvorno. Quer dizer, você não consegue nem pronunciar alguns povos. Pode seguir, por favor? Olha aí, ó. Mais uma. Não é uma lista completa. Mais uma. Veja só. Por isso que quando falo de índio no Brasil, eu fico assim. O índio brasileiro. Não é o índio brasileiro. Cada índio tem o seu... O Guarani, os Guaranis têm vários povos guaranis, tem distribuições tribais, né? Ou de aldeias, que tem cada um o seu problema e cada um sua solução. Cada um tem a sua questão particularizada. Pode seguir, por favor? Segunda, Eduardo Viveiros de Castro. Se alguém quiser estudar índio do Brasil para mim, hoje esse aqui é um dos caras não indígenas que mais discute índio de uma forma muito próxima daquilo que eu penso. Eduardo Viveiros de Castro, do Rio de Janeiro, ele diz assim: a Constituição de 88 interrompeu juridicamente um projeto secular de desindianização. O governo brasileiro queria acabar com os índios. A ideia seria que os índios deixariam de existir, que seriam integrados à sociedade não indígena. A Constituição de 88, podemos seguir, ela muda. Por que ela muda? Converter, reverter, perverter ou subverter o dispositivo da sujeição armada desde a conquista. Antes, conforme eu disse, ser chamado de índio. Ah, isso é programa de índio. Quando alguém fala assim, é mesmo, tem orgulho disso. Olha, você é um índio, você é um selvagem. Quer dizer, antes, isso aí eram falas pejorativas e negativas. Agora passaram a ser falas de orgulho. A comunidade indígena está sentindo orgulho de ser. Podemos seguir? A Constituição de 88, ela diz, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Podemos seguir mais uma? OIT, se abaixa na internet, 169, Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é consignatário. A autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a definição dos grupos. Toda pessoa tem o direito de se autodefinir. Toda pessoa, inclusive o índio, né? E esse direito universal é negado. Podemos seguir? Demarcação deverá ser... Na minha leitura, agora vou radicalizar. Como que é feita a demarcação territorial? Primeiro, a FUNAI nomeia uma comissão de antropólogos. Olha o Michel de Foucault, hein? Nomeia uma comissão de... Vamos supor que aqui nós somos um grupo. Nós somos índios. Nós somos índios carapalos. Aí, a gente pede para o governo, a FUNAI vai mandar uma comissão de antropólogos que vai estudar vocês. E vai dizer, vocês são índios, vocês não são. É assim que é o processo de reconhecimento étnico. Está ferindo a 169 da OIT e a própria Constituição. Até o processo de demarcação está equivocado, né? Mas mesmo estando equivocado, é melhor esse processo do que o que vem por aí. Até esse processo vai ser derrubado. Podemos seguir, por favor? Resistências indígenas. O que o Brasil está vivendo hoje, e aí você vai ficar mais surpreso ainda, eu chamo de resistência. Isso aqui é uma das teses do meu pós-doutorado, que é a existência. Vamos ver com imagem que é mais fácil. Olha só, olha o dado. A população autodeclarada indígena cresceu 178% em 3 décadas. O número de índios no Brasil está crescendo. E não é por nascimento, é por autodeclaração. A pessoa que tinha vergonha começa a sentir orgulho. E aí cria um problema, porque ela começa também a querer o direito originário. Podemos seguir? Vejamos o caso do Tupinambá, onde eu moro. Olha lá. Até o século XVI, todo mundo diz que no século XVI e XVII, os tupinambás desapareceram. Tem um filme, Amor e Fúria, um desenho, que eu até gosto. Só que a primeira parte eu não gosto, porque no final ele fala que os tupinambás morreram, deixaram de existir. Todo mundo diz que os tupinambás, todo mundo que eu digo, mundo acadêmico dizia que os tupinambás, aonde eu moro, deixaram de existir no século XVI, que foram massacrados. Os tupinambás brigaram com os jesuítas. Eles fizeram a Confederação Tamoia, foram para cima dos jesuítas, eram contra os portugueses. Entre aspas, se aliaram com os franceses. Vocês já ouviram falar de Cunha Bebe? Aliás, vou fazer uma pergunta. Eu já falei um nome. Alguém conhece um nome de um índio da história do Brasil? O livro de história do Brasil. A Lei 11.645. Ela tem um problema sério. A data é de 2008. Livro de história. O primeiro capítulo do índio. O índio vivia aqui em perfeita harmonia com a natureza. O índio deixou para nós o sambaquis, a mandioca e o hábito de tomar banho todo dia, coisa que São Paulo não pode fazer. Segundo capítulo. Chegaram os portugueses. Os portugueses massacraram todos os índios. Terceiro capítulo, desapareceu. Morreram todos.
Olha como o livro de história faz. Aí a Lei 11.645 diz que é obrigatório, aqui tem gente da área de ensino, não tem? Diz que tem professor já, que é obrigatório o ensino de história e cultura indígena na escola, ensino médio fundamental, certo? Perguntar aqui para todo mundo. Alguém teve na universidade ou na faculdade a matéria chamada História Indígena? Levanta a mão. Se eu fizer essa pergunta numa sala de educadores, de pedagogos, geógrafos ou historiadores, a aparência vai ser a mesma. A lei tornou obrigatório ensinar história e cultura indígena, mas a maioria não tem formação. E aí o que vai acontecer? A lei fica barrada nisso daqui, no que está escrito. Seguimos. A contramão, em Olivença, os índios se declaram Tupinambá. Olha aí, podemos ir? Olha só, Cacique Valdelice, até a década de 80, guarda esse ano. Década de 80 é quando os índios estão se auto-nordestinos, vou falar muito dos índios do Nordeste, por isso que é o caso do Tupinambá, se autodeclaram. A Valdelice vendia acarajé. Então era baiano do acarajé? Era, mas não deixou de ser índia. Ela nunca deixou de ser índia. Só que a partir dos anos 80, assume uma força danada, retada, o movimento indígena nordestino. E muitos dos índios que estavam calados, silenciados, tomando porrada, mandados embora, morrendo, começam a se assumir. É o caso da nossa cacique. Aí, viu, mulheres? Nós temos 3 caciques lá. 3 caciques. E uma delas, a primeira, é Cacique Valdelice. E aí os coronéis lá do Cacau, estava falando com a professora, lá onde eu dou aula, posso falar que estou longe de lá, que eu dou aula, por que eu digo isso? Isso aqui não é acidente, não. Isso aqui foi paulado. Isso aqui que está aqui na boca. Vou contar isso aqui rapidinho para ver como que é o contexto. Isso aqui foi uma paulada que eu tomei indo para... A gente tem um projeto de cineclube na aldeia. A gente foi passar o filme na aldeia, estava indo para a estrada, e aí índio. Aí tem uma paulada aqui e aqui. Fratura é a costela e a mandíbula. Fui parar no hospital. Aí o médico olhou. Você é de Olivença? É índio. Aí ele ia costurar aqui, o ponto interno, sem anestesia. Aí o enfermeiro ficou com dó, deu. Aí ele falou, levanta. Levantei. Fiquei 1 hora em pé, e falando no hospital público. E o ano passado, fiquei 1 hora em pé, aí ele abriu aqui, depois ele voltou e costurou esse ponto aqui. Está vendo isso aqui na boca? Eu era um pouquinho mais bonito, né? Isso aqui na boca, ele costurou em pé, sem anestesia. É esse o contexto que eu estou, tá certo? Então, quando você se assume ser índio, você vai ter um problema. Ser índio não é o problema. Quando você se assume como índio e luta pelo direito originário da terra, aí o pau vem. E eu moro na terra dos coronéis do Cacau, que Jorge Amado tanto descreve nas obras dele. Lá a paulada é grossa, inclusive dentro da universidade, que não é nada fácil. Podemos seguir? Olha aí, isso aqui é uma anciã. O pai dela teve a orelha cortada. Pode seguir? Mais uma anciã. É esse povo aí que diziam que morreu. Pode seguir, por favor? Cacique Alice. Esse Cacique Alice, ele é demais. Ele tem 80 anos. Vou contar mais uma história dele. Eu fui fazer uma palestra com ele lá na UNB, lá em Brasília. Eu e ele. Né? A gente foi de avião. Falei, Cacique, você já andou de avião? Já. Aí o moço passou distribuindo as coisas. Aí ele perguntou, aí a moça falou, se eu aceita um? Ele falou, não. Aí eu falei, é de grátis, Cacique. Aí ele falou, então me vê 2. Né? Aí chegou lá na escada rolante. Tu já andou de escada rolante, Cacique? Já. Aí eu subi a escada rolante e ele não andou. Aí eu fui lá conversar com ele. Por que você não subiu? Falou, de avião até ando, agora desse bicho aí não ando não. Aí chegou lá na UNB para fazer a palestra. Estava o José Sarney Filho. Olha como as coisas estão mal para a gente. José Sarney Filho é do PV hoje e protege a gente. Só que antes dele falar, eu falava para o Cacique. Ele falou antes da gente. Falava, Cacique, Sarney, família do Maranhão, matador de índio lá no Maranhão, Cacique. Aí, deixa estar. Aí ele levantou, pegou a maracá e falou, deputado, tem deputado que parece bosta de vaca no mato. A casca é dura, mas quando pisa, é uma merda só. 80 anos, Cacique Alice, não sabe ler e escrever. Foi um engenheiro agrônomo lá ensinar o índio a plantar mandioca. Aí ele deixou o engenheiro falar 1 hora, como se planta mandioca. Aí ele levantou a mão. Engenheiro, você está ensinando tudo errado. Mandioca não se planta, a gente se planta a maniba. A mandioca a gente recolhe. Cacique Alice. Esse povo tupinambá, que estava, pelo livro de história, pelo conhecimento acadêmico, está morto. Pode seguir? Podemos seguir?
Olha aí, podemos seguir mais uma. E aí, olha aí. Aí, em 2009, vem o relatório de demarcação. Aí o pau come. Em 2011, foram presos o cacique Babal, que muita gente conhece, que é da Serra do Padeiro, a irmã dele, o irmão dele, Givaldo, a irmã dele, Glicélia. É preso Gildo, cacique, que é o nosso cacicado, Mascarrado, esse que foi morto. O Del mora comigo. Ele tomou um tiro, amigo e amiga, em 2011, pela Polícia Federal, pelas costas. Sabe o que aconteceu com a perna dele? Ele foi levado para o hospital. Ele não sabe ler e escrever também. Ele foi obrigado a assinar o testemunho algemado, com um tiro na perna, no hospital, sem saber ler e escrever. No testemunho, ele disse que estava indo numa posição de ataque. Ele estava com um facão, que ele é pescador, vindo da praia. O tiro foi para as costas. Sabe o que aconteceu com a perna dele? Foi amputada. Sabe o que aconteceu com a perna dele? Sumiu. Não tem biópsia. Não teve biópsia. Ela não foi enterrada. Ela sumiu. Ele mora comigo. Ele está sentenciado. Ele sabe por que ele foi preso? Olha a criminalização. Formação de quadrilha. É assim. Estou falando sério. Pena que ele foi embora. Ele estava comigo até semana passada aqui. Senão ele daria o testemunho dele. Né? Formação de quadrilha, desacata a autoridade. Veja só. E aí vai a listinha. Podemos seguir? Olha aí. Olha o que acontece lá. Tupinambá de Olivença, uma ameaça socioeconômica para a sociedade regional. Olha aí. Hoje eles querem 26% de Ilhéus. Amanhã vão dominar essa região inteira. Nisso eu concordo. Pode seguir? Mais uma. Mais uma, por favor. Olha o outdoor que colocam lá. A Aracruz, que fabrica planta aqueles pinheirinhos que matam a terra. A Aracruz trouxe o progresso a FUNAI os índios. Podemos seguir? Basta de índios, ameaçando trabalhadores. É assim que eles... Morreu uma liderança do MST o ano passado. Sabe quem foi julgado como matador? Os caciques. Os ruralistas fizeram uma passeata em prol da liderança do MST. Olha que coisa interessante, para você ver o contexto. Podemos seguir? Retrocesso na política de demarcação. Podemos ir. Isso aqui é triste. Isso é triste. Collor de Mello, 112 territórios demarcados. Não vou nem falar os nomes. Primeiro mandato. Collor de Mello, 112. É triste mostrar esse quadro. Não porque Collor de Mello está demarcando, ele demarcou terras mais fáceis, e pela Constituição de 88, depois de 5 anos, todos os territórios deviam ser demarcados. Mas a carta da Dilma para os índios foi horrível. Ela disse, antes da eleição, eu sou contra o golpe. Para mim, quem quer golpe tem que morar lá no Estado Islâmico. Eu sou contra a ditadura militar, que a ditadura militar vai morar lá no Estado Islâmico. Fica muito bem lá para você. Né? Eu sou contra o impeachment, está eleita, tem que ser eleita. Mas antes das eleições eu não falava isso, eu esperei as eleições correr. Mas nenhum dos 3 candidatos pautou a questão indígena. A carta que ela colocou para os índios é assim, primeiro parágrafo, existem imbróglios jurídicos que impedem demarcação. Segundo parágrafo, vamos incluir vocês nas políticas sociais. Minha casa, minha vida, para índio. Né? A gente não quer cota, está entendendo? É diferente da questão do movimento negro, que mora em cidade. O movimento quilombola é muito parecido com a questão indígena. Lá o quilombo do Morro dos Macacos em Salvador, a luta é muito parecida com a nossa, porque é terra. Você luta pela terra, é porrada que vem. A gente não quer só cota para a universidade, não quer as políticas sociais, a gente quer demarcação de território, que aí você mexe na ferida do setor mais conservador desse país. Olha aí, infelizmente, o quadro de retrocesso. Pode seguir? Assassinatos aumentam 269% no governo dela e do Lula. Quando alguém fala assim, eu não estou atacando o governo petista, não, muito pelo contrário. Tem que cumprir o mandato, sim. Né? Eu acho até que os outros 2 candidatos seria pior para a gente. Né? Mas também, do jeito que está, também não pode, porque está piorando. Pode seguir, por favor? Mais uma. Por isso, reafirmamos que a PEC 215 não é só ela é a ponta do iceberg. Vamos indo, por favor? Olha aí, tem a PLP 227, pretende criar a lei complementar ao artigo 231, que é o quê? Dentro das tais exceções está a exploração de territórios indígenas pela rede de agronegócio. Então, por essa PLP, qualquer território indígena pode ser declarado como de utilização para o agronegócio. PEC 38, que condiciona o Senado a aprovação da demarcação. Não é só a PEC 215. O Senado também quer ele decidir sobre demarcação. Podemos seguir?
Portaria 419, 412 e assim por diante. Simplificam o licenciamento ambiental. Torna mais simples licenciar ambientalmente para poder explorar minério. Pode, não, seguir, voltando um pouquinho. PEC 237 permite a posse indireta das terras indígenas por produtores rurais. O produtor rural pode pegar a posse indireta do território indígena. Podemos seguir? Pô, essa aqui é horrível, 7735, em tramitação. Pretende implementar a Convenção da Diversidade Biológica. Ela, por exemplo, pesquisa genética, os saberes indígenas sobre ervas medicinais, sobre alimentação, pode ser propriedade do governo federal. Então, eles querem tirar o nome povos para colocar populações. Se você manter o nome povo, tem independência. Se você muda para a população, você tira a independência. Ela talvez seja a mais bem elaborada dessas portarias, porque ela mexe na questão conceitual. Podemos seguir? A 1610, libera a mineração em território indígena. Podemos seguir? Portaria 303 da AGU. A AGU é a Advocacia Geral da União. A portaria 303 foi para Raposa Terra do Sol. Qualquer momento o território indígena pode ser, aí sim, invadido pela Força de Segurança Nacional e a Exército, se assim decretar a AGU ou o governo federal. Essa aqui é perigosa. Sucateamento da FUNAI. A FUNAI está sucateada. Eles querem acabar com a FUNAI, com o INCRA. Aqui está o quilombola, aqui está o índio. Né? Aqui estão os assentados. Querem acabar com a FUNAI e o INCRA para mandar para o Ministério da Agricultura, da Cátia Abril, a demarcação. Ou para o Congresso Nacional. Nomeação de Cátia Abril. Abaixa os vídeos dela, por favor, lá no YouTube. Fala, Cátia Abril e índio. Fala, índio de Olivença. Ela nos odeia. Ela faz discurso de morte. Nada, não vou falar sobre política, mas vou falar sobre sensibilidade. Se Maluf é governador de São Paulo, a rota em São Paulo sai matando. Nas periferias ela sai matando. Porque o que é aí na ficha do cara da rota? Maluf é governador, está liberado, bora. Tira uns caras aí. Né? Se coloca Maluf como governador, libera a morte, aumenta o número de mortes. Se você coloca a Cátia Abreu, libera o número de assassinatos no campo. Então a indicação dela é um crime direto, tá certo? Luiz Adams da AGU, ele foi nomeado, recolocado no posto na AGU, que é defensor da portaria 303. Podemos seguir mais uma? E o José Eduardo Cardoso, ele é contra a demarcação. O relatório de demarcação dos Tupinambás está desde o primeiro mandato, só falta a assinatura dele, gente. É só ele pegar. O processo todo já foi julgado, não só do Tupinambá, quase todos julgados, só falta ele assinar um maldito papel. Não assina. Jacques Wagner foi governador do estado da Bahia. Até o ano passado, onde eu moro, estava sob intervenção militar. Aquelas coisas que acontecem no Rio, coloca dobro lá onde eu moro. Eram 700 homens do Exército, 150 homens da Força de Segurança Nacional e 100 e poucos da Polícia Federal. E eles não chegam assim de boa, não. Né? Eles chegam... Vocês já ouviram reintegração de posse? Ele coloca criança, mulher, não tem previsão para onde vai levar, é na terra, na lama, e chegam com tudo. É exército, né? Ele não tem essa sensibilidade que teria, talvez, um outro tipo de polícia. E, em troca, o governador do Bahia ganhou o quê? O Ministério da Defesa. Podemos seguir? Queremos uma escola onde o índio seja doutor sem deixar de ser índio. Por isso que a gente fala de alteridade e território. Podemos ir? Aí é a escola indígena, tá certo? Que é rodeada de criança. Podemos ir mais uma? Pode seguir. Pode seguir. Aí é a nossa pauta, mas não vou ficar falando da nossa pauta, não. Podemos ir? Mais uma. Sim. Todo apoio à mobilização nacional indígena, que vai ocorrer dia 13 a 16 de abril, lá em Brasília, que vai ter o acampamento Terra Livre, que a gente vai novamente exigir que o governo mude essa postura. Pode abrir o jornal, vai sair porrada. Não tem como. O índio é papo reto, é papo direto. É olho no olho, não tem meia palavra. É igual criança. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Não vai ficar lá. Não. É isso e pronto. Então, a gente vai estar lá em Brasília e o pau vai comer. Não tem meia palavra. Podemos seguir? Pode seguir? Porque já está acostumado a morrer. Né? Quando você já tem muitos parentes que morreram na sua história, você morrer também faz parte dessa família. Fim. Podemos seguir? Mas a história não tem fim.
Maurício? O Maurício vai fazer uma fala sobre a questão dos índios em situação de cidade aqui, viu? Como está falado, é uma participação, porque o tema foi um outro, mas a gente trabalha, eu sou de Guarulhos, e São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo, pelo último censo, apresentava uma população de mais de 30 mil indígenas que vivem na cidade. Fora os aldeados, São Paulo tem 47 aldeias, tem 5 etnias diferentes, tem Guarani, tem Tupi, tem Krenak, Terena e... Depois eu lembro da última, mas são 5 etnias diferentes que tem dentro do estado de São Paulo, são 47 aldeias, é a menor população que tem. A maior população ainda é a população em situação de cidade. Nem gosto muito de usar essa palavra, de situação de cidade, porque você vai criando uma situação que vai diferenciando o índio, quer dizer, aquele que está na aldeia é mais índio que aquele que está na cidade. Como que você define o índio? Aí, se ele se define como indígena, se o povo dele define ele, aceita ele como indígena, ele é índio. Não importa onde ele esteja, se ele estiver dentro da aldeia ou estiver na cidade, ele continua sendo índio, né? Aí eu vou dar uma brincadeira, o português continua sendo português, se ele vier de Portugal, o japonês, entendeu? É a mesma coisa, na verdade, a gente pode usar o conceito para todas as coisas. Só que quando ele passa a viver na cidade, e geralmente ele vive na cidade, porque ele é produto, ou de uma miséria absoluta. Vamos pensar assim, você demarca um território lá, que nem os guaranis lá em São Paulo, do Pico do Jaraguá, até Coapiaú, 1,7 hectares de terra. 800 indígenas. Não vive. É uma periferia. É uma aldeia, que é uma periferia. Evidentemente, que se você for para lá e for conhecer, e vale a pena conhecer, você vai ver que não é uma periferia, porque é um território indígena. Agora, essa população cresceu. O Estado não deixa crescer mais a aldeia, porque o resto é área de proteção ambiental. Ora, quem protege o meio ambiente normalmente é o índio. Aí o Estado diz que o índio não pode avançar para dentro da mata porque vai acabar com a mata. É mentira. Quer dizer, são várias mentiras. Então, esse índio que está na cidade, normalmente ele é produto ou desse não crescimento, porque uma coisa é demarcar, outra coisa é que as populações crescem. Então, você precisa rever essas demarcações. E, às vezes, tem que estender territórios, que aumenta o problema da terra. A violência, o Casar falou bastante disso em Olivença. 14 indígenas mortos no ano passado, mais de 260 lideranças guaranis kaiowás mortos no Mato Grosso do Sul, e entre outros tantos, no Aimiri e Troari, que foram mortos na ditadura militar. Aí você tem... Não falta exemplo. Se vocês forem procurar, não vai faltar exemplo. Muitos desses índios, ou por conta da terra, por conta da violência, por conta da miséria, de fome, migraram para as grandes cidades. Aí é legal, ele migra para a cidade, aí o Estado fala assim, então não é mais índio. E muita gente acredita que isso é verdade mesmo. Muita gente está na cidade e fala assim, não é mais índio, porque está na cidade, né? Não está pelado, não está essas coisas todas, então não é mais índio. O que acontece? Só para a gente não falar mais isso, mas é uma coisa muito interessante para ser discutida. Quando você diz que não é mais, você tira direitos. Essa é a questão fundamental. Se você pegar aqui em São Paulo, tem 33 mil indígenas que não são originários daqui, aí também é uma outra discussão se é originário daqui ou não, porque você está falando de um povo que é migrante, que ia de um lugar para outro. Se você pensar que antes de 1500 não existia São Paulo, é difícil até você definir quem é daqui e quem não é, como que essas coisas. Os jesuítas, os bandeirantes, iam lá para Tocantins e faziam os descimentos, traziam os indígenas do norte do país e aldeavam aqui em São Paulo, que se misturavam com os índios que eram daqui ou que vinham do sul. Então, é muito difícil você fazer essas relações todas. Mas, quando eu falo que então não é mais índio, eu tiro os direitos. Eu vou deixar esse direito só para aquele índio que está aldeado. Muito mal e porcamente aquele direito do índio que está aldeado. Quer dizer, nem para esse que está na aldeia tem o direito. Imagina se ele estiver na cidade. Agora, se o Estado tiver que dar esse direito para todo índio, se você acabar com essa ideia de índio em situação de cidade, índio urbano, aldeia urbana, índio rural, se você estender o direito, porque se ele é índio, o direito não está no território, o direito está na pessoa.
né? Então, você teria que dar o direito para todo mundo. Então, é melhor que você não dê o direito, que você desqualifique. Mas essa desqualificação não é só o Estado que desqualifica. Ele construiu também uma imagem, ele construiu um imaginário para a gente acreditar que quem está na cidade não é mais índio. Então, a gente contribui para esse tipo de compreensão. E aí você retira o direito. A gente tem uma experiência em Guarulhos. Na cidade, a gente conseguiu agora aprovar uma lei que autoriza os indígenas a vender artesanato em qualquer espaço público da cidade. Aí o povo fala, onde que é a aldeia dos índios em Guarulhos? Não tem aldeia. Eles não têm aldeia. Você tem mais de 1.500 indígenas, todos migrantes. A grande maioria do Nordeste. Então, lá tem Chucuru, tem Pancararé, Pancararu, Vassucocal, Pataxó, Tupi-Guarani, Guarani, Chavante, e Caimbé, e alguns que a gente não sabe. Esse dia, inclusive, a gente encontrou um que é Tabajara. Aí o cara falou Tabajara. Aí estava conversando com a menina da FUNAI, ela falou, mas como Tabajara? Os Tabajaras são extintos. Eu falei, não está, não, tem um aqui em Guarulhos. Eu conversei com ele falou, inclusive, onde que é o território dele, que é Mata da Chica, lá na Paraíba. Então, quer dizer, é esse fenômeno do Nordeste. Muitos estavam escondidos por conta da violência dos coronéis. Quer dizer, à medida que você começa a ter esse orgulho de voltar a ser índio, essa população está crescendo. E muitos estavam na cidade. E na cidade os caras começam a falar, eu também sou índio, eu sou chucuru. Mas eles não se identificavam assim. A gente foi numa favela encontrar uma índia Pancararé, Dona Francisca. Na hora que ela viu eu entrando junto com outro indígena, e todo com cocar, ela começou a chorar, porque ela nunca tinha contado para ninguém que ela era indígena, porque ela tinha medo da repressão. E agora a gente tem lutado, um dos trabalhos que a gente faz é que esse direito seja estendido para esses índios que estão na cidade, que vivem na cidade, porque eles continuam sendo índios, eles continuam tendo os mesmos direitos, né? E precisam ser respeitados como tal. A gente precisa acabar com o preconceito, a gente precisa ensinar as crianças a tratar, os professores a tratar diferente as crianças, os alunos, para que eles já cresçam com uma outra concepção, porque isso faz parte da luta pelos direitos indígenas, é parte da luta do movimento indígena. Quer dizer, é um complexo, toda uma série de situações, e cada uma é uma, né? Como a gente fala, cada povo indígena é um povo, né? Cada luta é uma luta. A somatória de todas essas lutas, elas são fundamentais, elas são importantes para que haja esse reconhecimento e, fundamentalmente, a questão da autonomia, que aí também já vira uma outra discussão. Hoje é um pouco isso, mas um pouco também para aguçar vocês a irem buscar mais a questão indígena e também aguçá-los para ver um pouco essa questão também desse indígena que tem situação de cidade, né, que também é índio. É só isso, pronto.